Uma coisa sempre me chamou a atenção em Hellraiser. Quando as pessoas lembram desse filme, normalmente elas lembram do Pinhead, chamado originalmente de Cenobita Líder. Afinal, é impossível esquecer um sujeito com um monte de pregos na cabeça e uma voz que parece vir de algum lugar completamente fora do nosso mundo. Explorers in the further regions of experience, demons to some, angels to others. Mas existe uma ironia nisso tudo. O Pinhead aparece relativamente pouco no primeiro filme. Mesmo assim, ele virou o rosto da franquia. E a pergunta é, como um personagem que aparece tão pouco conseguiu se tornar um dos maiores ícones da história do horror? Antes de dizer, vou me apresentar. Eu sou Emanuel e esse é o canal Frequência 97. A resposta não está apenas na maquiagem, nem no figurino e muito menos na atuação de Doug Bradley. Na verdade, ela começa muito antes da primeira aparição do Pinhead. E eu diria até que, quando ele finalmente aparece, o filme já fez quase todo o trabalho necessário para que aquela cena funcione. Antes de qualquer cenobita surgir, Hellraiser fez uma coisa que muitos filmes de terror evitam fazer. Ele não explica praticamente nada. Você vê um homem voltar à vida a partir de um pouco de sangue derramado no chão. Vê uma caixa estranha sendo passada de mão em mão. Escuta personagens falando sobre prazer e sofrimento como se fossem duas faces da mesma moeda. Mas o filme nunca para explicar exatamente o que está acontecendo. Isso pode parecer confuso na primeira vez, mas é justamente essa confusão que cria uma sensação constante de desconforto. Existe uma frase muito conhecida que diz que o medo mais antigo da humanidade é o medo do desconhecido. E Hellraiser parece entender isso perfeitamente. O filme não tem pressa para responder perguntas. Ao contrário, ele faz questão de deixar você imaginando o que existe por trás daquela caixa. E nossa imaginação costuma ser muito mais cruel do que qualquer efeito especial. Quando a configuração do lamento finalmente é resolvida, seria muito fácil fazer o que praticamente todo filme de terror faria. Uma criatura aparece gritando, alguma coisa salta na direção da câmera e alguém sai correndo desesperado. Mas Hellraiser escolhe um caminho completamente diferente. Em vez de acelerar, ele desacelera. Quando Kirsty resolve a configuração do lamento, uma porta se abre. Mesmo que depois apareça um monstro, não é algo imediato. O ambiente muda, a tensão aumenta e bem mais tarde os cenobitas aparecem. Sem explosões, sem gritaria, eles entram em cena caminhando devagar, olhando diretamente para quem abriu a caixa. Existe uma calma quase desconfortável na maneira como eles se movem. E essa calma faz muito mais efeito do que qualquer corrida ou ataque. Repare principalmente no Pinhead. Em nenhum momento ele parece nervoso. Ele também não parece satisfeito. Na verdade, ele quase não demonstra emoção nenhuma. Enquanto a maioria dos vilões do cinema transmite ódio, prazer ou violência, o Pinhead transmite uma sensação muito diferente, que é a indiferença. É quase como se aquilo fosse apenas mais um dia de trabalho. E isso muda completamente a maneira como enxergamos o personagem. Em nenhum momento ele diz que quer matar alguém. Ele não faz ameaças. Ele não tenta intimidar ninguém. A frase mais famosa do personagem resume muito bem essa ideia. Nós temos visões para mostrar a você. We have such sights to show you. Olha como isso é curioso. Ele não promete sofrimento, ele promete uma experiência. Só que essa experiência é tão extrema que o ser humano simplesmente não consegue compreendê-la. É nesse momento que muita gente interpreta Hellraiser de maneira equivocada. Os cenobitas não acreditam que são monstros. Eles também não se enxergam como demônios tradicionais. Na cabeça deles, prazer e sofrimento deixaram de ser conceitos separados há muito tempo. Eles atravessaram o limite onde essas sensações passaram a significar exatamente a mesma coisa. É por isso que eles não chegam atacando. Na visão deles, quem abriu a caixa fez uma escolha. Escolhas têm consequência. Aliás, esse é um detalhe muito inteligente do filme. Diferente de praticamente todos os grandes monstros do horror dos anos 70 e 80, o Pinhead nunca invade a casa de ninguém.
Ele não escolhe vítimas, ele não aparece porque sente vontade. É você quem o chama. Pode parecer um detalhe pequeno, mas isso muda completamente a lógica da história. Em A Hora do Pesadelo, você é inocente e tenta escapar de Fred. Em Brinquedo Assassino, você é inocente e tenta fugir do Chuck. Em Hellraiser, não existe esse apelo moral, porque foi você quem abriu a porta. A configuração do lamento funciona quase como um contrato. Quando ela é resolvida, um convite é enviado. E para os cenobitas, convites devem ser aceitos. Não importa se a pessoa estava curiosa, não importa se ela se arrependeu, não importa sequer se ela sabia exatamente o que estava fazendo. A escolha já aconteceu. Talvez seja por isso mesmo que a primeira aparição do Pinhead continua sendo tão marcante depois de quase 40 anos. O filme não apresenta apenas um personagem visualmente impressionante. Ele apresenta uma lógica completamente diferente para o horror. O perigo não invade a sua vida, você convida o perigo para entrar. Essa é uma das partes mais perturbadoras de Hellraiser. No fundo, o filme nunca foi sobre monstros escondidos em outra dimensão. Ele sempre falou sobre curiosidade, obsessão e desejo, sobre aquela parte da natureza humana que insiste em acreditar que sempre existe mais uma porta para abrir, mais um limite para ultrapassar e mais uma experiência para viver. O problema é que algumas portas realmente não deveriam ser abertas. E, quando a caixa finalmente se abre pela primeira vez, o horror já foi programado para acontecer bem antes da chegada do Pinhead. Ele apenas veio cobrar uma decisão que alguém tomou por conta própria. Se você gostou, curta, inscreva-se, comente e compartilhe o vídeo. A sua interação é muito importante para mim. Fico por aqui, até a próxima, tchau!